29 de julho, quarta-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou o Pedro Benparel Serafim e, como sempre, é um prazer enorme estar aqui para vos dar as notícias mais fresquinhas do mercado nacional e internacional. Antes de começarmos então este episódio, dar a nota que na sexta-feira vamos ter mais uma live do mercado que vocês gostam tanto. Desta vez já tivemos com o J. Oliveira 10, já tivemos com o Sr. Miguel e agora será com o Joga Simples, será moderado então pelo nosso Igor Gonçalves e por isso, às 9 horas de sexta-feira, não se esqueçam de estar ligados no nosso canal do YouTube para não perderem então esta live com o Joga Simples. Dar mais uma nota, subscrevam ao nosso canal, sei que nós somos chatos com isso, mas a verdade é que com a vossa ajuda estamos quase a chegar então a uma marca redonda, 100 mil subscritores e só conseguiremos então fazer com a vossa ajuda. Relembrar que estamos aqui nesta fase transição, não, entre final do Mundial e início das grandes competições de clubes. Os campeonatos ainda não arrancaram, então ainda há alguns negócios que estão a ser concretizados, finalizados, para as equipas estarem prontas para atacar então esta nova temporada e neste episódio em específico temos mais assuntos sobre o mercado nacional para falar, para vos dar a conhecer. Sem mais demoras, vamos então a mais um episódio. E o primeiro dossiê do dia é o de Leandro Barreiro, é um nome que está na lista de compras então do Al Ittihad, é um jogador que tem sido sondado agora pelo emblema árabe para reforçar então o meio campo. O Al Ittihad que está à procura de um sucessor para Fabinho, que não renovou então pelo clube, e o Benfica não está disposto, no entanto, a vender o médio com grande facilidade, avalia o jogador em 18 milhões de euros, um valor que a direção do Al Ittihad considera demasiado alto. No entanto, uma pessoa que poderá ajudar a desbloquear então este negócio é Jens Wissing, treinador então do Al Ittihad, foi adjunto de Roger Schmidt no Benfica entre 2022 e 2024 e conhece bastante bem o jogador e poderá dar aquela forcinha extra para o Al Ittihad apertar então na contratação de Leandro Barreiro. Reforçar que o Leandro Barreiro chegou ao Benfica então na temporada 2024-25, depois de várias épocas no Mainz, na Bundesliga, num campeonato sempre muito competitivo, como vocês já sabem. Foi uma peça bastante utilizada tanto por Roger Schmidt como o Lage ou Mourinho, foi um jogador que sempre teve minutos, mas foi se calhar com o Lage onde teve uma preponderância maior, foi onde ocorreu aquela transformação para 10, para jogar atrás do ponta de lança, a maior parte das vezes então Pavlidis. E Leandro Barreiro, apesar de não ser o jogador mais virtuosista, não ser o jogador que desequilibra mais em zonas adiantadas, foi um jogador que trouxe muita energia à equipa do Benfica, é um jogador que ajuda muito no processo defensivo na primeira zona de pressão e foi um jogador que realmente caiu nas boas graças dos vários treinadores que o Benfica teve nestes últimos tempos e, a meu ver, apesar de ser difícil olhar para Leandro Barreiro como um titular indiscutível, pelo menos numa equipa que luta por títulos aqui em Portugal. É sempre um jogador útil, é sempre um jogador que é capaz de trazer energia ao jogo. É um jogador que tem muita capacidade de golo também, que foi algo que até surpreendeu um pouco os adeptos com o passar do tempo, porque é um jogador que aparece muito bem nas zonas de finalização. E Leandro Barreiro já mostrou essa sua capacidade escondida ou capacidade oculta que se tem vindo a mostrar então nestas últimas aparições. Veremos então o que é que acontecerá com o Leandro Barreiro, se irá ficar, se irá embora. Teremos certamente mais capítulos nos próximos dias. Uma saída já oficial então no Benfica é de Henrique Araújo, deixa em definitivo então o emblema da Luz e assina pelo Casa Pia a custo zero, assina um contrato válido por 3 épocas com os Gansos, que se estende então até junho de 2029. No entanto, as Águias salvaguardam então 50% de uma futura venda e ainda ficam com uma cláusula de recompra caso Henrique Araújo alcance então os voos que as Águias pensavam que Henrique Araújo então ia conseguir chegar. A verdade é que Henrique Araújo é um jogador que ficou muito célebre pela sua veia goleadora na formação. Lembro-me aqui de cabeça logo o hat-trick que fez na final da Youth League frente ao Red Bull Salzburgo, mas realmente não conseguiu corresponder às expectativas. Recentemente, os benfiquistas depositavam uma grande confiança no jogador. Muitos até falavam de Henrique Araújo como uma possível opção para a seleção portuguesa, para aquela posição de ponta de lança que Portugal tem tido sempre muitas dificuldades em ocupar, em haver realmente uma renovação, não é? E Henrique Araújo chegou a haver um momento que foi apontado para ajudar a colmatar esse espaço vazio, mas ficou muito longe, tal como disse, de corresponder às expectativas. Empréstimos ao Watford, ao Famalicão, ao Arouca, sempre com pouco brilho. Na época passada foram 19 aparições entre a equipa A e a equipa B, foram apenas 2 golos anotados ao longo desta última campanha.
campanha e terá agora então uma nova oportunidade. Estamos a falar de um avançado de 24 anos, que os gansos ainda acreditam que poderá fazer então uma carreira promissora, mas Henrique Araújo não terá o seu lugar no 11 cimentado, se calhar da maneira que pretende, porque terá uma concorrência bastante forte. Cassiano, que é um jogador muito bem referenciado pelos gansos, que tem ajudado o clube nestas últimas temporadas, e ainda há Cláudio Mendes, e há mais um reforço que vamos falar agora, chega ao Casa Pia, Alassana Jatta. O Casa Pia pesca então outro ponta de lança em Inglaterra, ele que chega do Notts County e assina um contrato válido por 4 temporadas. Estamos a falar de um avançado de 27 anos, com 2 internacionalizações pela Gâmbia. E eu, lá está, não conhecia muito deste jogador, estive a ver alguns vídeos para ter um pouco de noção de que é que este jogador pode oferecer então aos casapianos. Estamos a falar de um jogador muito físico, ele que tem 1,92 m, gosta de aparecer nos espaços livres, gosta de aparecer na profundidade e tem características bastante diferentes àquelas que Henrique Araújo pode dar ao jogo. Henrique Araújo é um jogador mais associativo, Alassana Jatta é um jogador mais explosivo, que gosta de aparecer em zonas, espaços vazios, em zonas por trás da defesa, e poderá então dar uma capacidade ofensiva diferente, uma opção diferente daquelas que Henrique Araújo vai dar também certamente aos gansos. E ele que tem números muito interessantes, nesta 4ª divisão inglesa, que foi onde ele esteve nestas 2 épocas e meia, 44 golos no total em 2 épocas e meia, são números realmente bastante impressionantes. Estamos a falar, claro, de um escalão que não se equivale à Primeira Liga Portuguesa, mas a 4ª divisão inglesa já é uma realidade competitiva, onde há equipas com qualidade, não é? Há jogadores já interessantes, há muitos jogadores na Inglaterra que ascendem destes patamares mais inferiores e realmente conseguem vincar o seu lugar na Premier League, e acho que o Alassana Jatta não teve a oportunidade de chegar tão longe, mas terá a oportunidade então de se mostrar na Primeira Liga Portuguesa, que é já um patamar muito interessante, como é lógico. E ele que teve passagens na Estónia, na Dinamarca, ao serviço do Viborg. E surge agora a dúvida, não é? Há alguma saída à vista nos casapianos para chegar mais 2 avançados? Será que Cassiano ou Cláudio Mendes, um deles, estará então na porta de saída? Vamos esperar para ver. Acredito que os gansos estejam a fazer os possíveis para manter, por exemplo, um jogador como Cassiano, que já foi muito útil, é uma peça fulcral no emblema de Rio Maior e tem sido nestas últimas temporadas. Oficial também é Patrick, o outro, reforça o ataque do Vitória. O Beto já tinha comentado isto no último episódio sobre esta temática. O outro vai assinar então um vínculo que se estende até 2030, já assinou um contrato que se estende então até 2030. Estamos a falar de um avançado costa-marfinense, 20 anos, pertencia aos quadros do Strasbourg, mas nas últimas 2 épocas teve cedido a 3 emblemas diferentes, ao Martigues, de França, ao Serrane, da Bélgica, e ao Nancy, também da França. E na temporada passada não teve números realmente excepcionais, foram apenas 2 golos e uma assistência na League 2, mas é um jogador com características bastante interessantes, é um avançado possante, com uma passada larga, que também aposta na profundidade, um pouco parecido até com o Jatta, que tínhamos falado há bocadinho, e é um avançado que, para além disso, é versátil, é um ponta de lança que tanto pode jogar na frente de ataque, como ponta de lança, como pode jogar na direita ou na esquerda, e acho que isso poderá ser algo muito interessante para a equipa de Guimarães. Outro chega também para colmatar as saídas de Nelson Oliveira e Noah Saviolo, mais para Nelson Oliveira, porque eu acredito que Patrick ou outros seja para jogar diretamente numa função mais central do terreno, mas esperar para ver quais são as ideias que estão em cima da mesa para esta nova temporada. Informação recolhida pelo 00. J. Pereira está de regresso também ao Vitória, após uma época ao serviço do Alexandria da Ucrânia. Estamos a falar de um extremo português de 24 anos, que fez grande parte da formação nos vitorianos, disputou um único jogo na equipa A, na deslocação ao terreno do Puskás Academy, entrou aos 76 minutos, num jogo de qualificação para a Conference League em julho de 2022, não teve muitas oportunidades, acabou por seguir para a AD Sanjoanense, chamou a atenção da turma ucraniana e na AD Sanjoanense teve números bastante interessantes que ajudaram então esta transferência, foram 10 contribuições na Liga 3 e como tal está agora de regresso para o futebol português, vai para a equipa B do Vitória numa primeira instância, mas com a hipótese de, com o decorrer da época, ser uma opção mais
mais credível então para Tiago Margarido. Vamos ver se conseguirá então somar alguns minutos na próxima temporada no principal escalão do futebol português. Falando ainda de Vitória, Benny Mukendi. O AEK está muito interessado neste meio-campista angolano, uma informação que já foi avançada até pelo Fabrício Romano, especialista então no mercado de transferências. Já foram estabelecidos contactos por este meio-campista e ele que foi uma peça crucial para o Luís Pinto, 32 jogos disputados na época passada, foi um pouco o pêndulo do Vitória, juntamente com o Diogo Sousa, um jogador que gosta de receber a bola junto da defesa e de ser ele próprio a construir o jogo. Ele que foi contratado ao Casa Pia por 3 milhões de euros em fevereiro de 2025, teve algumas dificuldades de afirmação na primeira época, mas nesta segunda época foi realmente muito, muito importante num Vitória que se calhar não esteve ao nível que era expectável, mas Benny Mukendi saiu valorizado desta última época. Atenção que Benny Mukendi também é um jogador que tem muito mercado em Espanha, por isso vamos ver por onde é que Benny Mukendi vai ou se fica no emblema de Guimarães nesta próxima temporada. Abrimos esta janela do futebol internacional com Roberto Mancini. É oficial, está encontrado um novo selecionador de Itália e trata-se assim de um regresso à Squadra Azzurra. Mancini tinha guiado a seleção italiana entre 2018 e 2023. 2018 a 2023, aliás, e foi um percurso marcado por altos e baixos. Se por um lado conquistou o Euro 2020, por outro não conseguiu a qualificação para o Mundial 2022. Seria a segunda vez consecutiva que a Itália não conseguiria marcar presença no principal palco do futebol. Mal o povo italiano sabia que isto iria acontecer ainda por uma terceira vez, agora no Mundial 2026. O técnico de 61 anos havia pedido admissão na altura, acabaria por seguir para o leme da seleção da Arábia Saudita, mas em entrevistas recentes mostrou-se bastante arrependido por esta decisão na altura. Passo a citar, ele referiu o seguinte: deixar a seleção nacional foi uma escolha errada que não voltaria a fazer. Pois bem, terá agora mais uma oportunidade para mostrar o seu valor. Estamos a falar de um treinador muito, muito experiente, que na temporada passada guiou o Al-Sadd à conquista da Liga Qatari. Realçar, já tínhamos falado em episódios anteriores, que Andrea Pirlo era então o alvo prioritário, mas as negociações acabaram por cair devido a uma ligação do antigo médio a uma casa de apostas então russa. Destaque ainda para Claudio Ranieri, que vai assumir o cargo de diretor técnico da Federação Italiana e que vai suceder a Maldini, que não resistiu a esta falha na contratação de Andrea Pirlo, preferiu afastar-se dessa função que tinha na Federação e deu então lugar a Claudio Ranieri. Mancini que terá agora uma missão bastante difícil, não é? Que é ressuscitar uma seleção que já ganhou tanto, não é? Que já ganhou tanto no futebol mundial e que agora está completamente apagada. Parece que não aparecem novos talentos para revolucionar um pouco aquilo que é o futebol italiano e tem que já começar a olhar aos pouquinhos para o Mundial 2030, porque seria mais um escândalo se a seleção italiana não conseguisse marcar presença no 4º Mundial consecutivo. Vamos ver o que é que acontece. Passamos agora para o Real Madrid, porque Rodri é o alvo preferencial então dos merengues para o meio-campo. Os merengues já deram início então aos contactos exploratórios com o Manchester City e estão dispostos a pagar mais de 50 milhões pelo médio dos Citizens. E eu acredito que o negócio poderá ficar estabelecido entre os 60 e os 70 milhões de euros e o valor só não é mais alto porque Rodri só tem mais um ano de contrato então com o Manchester City. É um jogador que claramente tem o aval de José Mourinho, que procura de forma um pouco desesperada por um 6 mais posicional. Tem vindo outros nomes à tona para esse tipo de jogador. Enzo Fernandes também estava a ser falado, mas o Real Madrid desmenteu então este interesse pelo médio argentino e o Real Madrid procura um médio mais posicional, um médio que consiga fazer a ligação entre a defesa e o ataque numa zona um pouco mais recuada do terreno, e Rodri seria claramente a opção ideal. É um jogador que atravessa um grande momento de forma, foi o melhor jogador então deste Mundial 2026 e o Real Madrid já é conhecido, adora jogadores com estatuto, jogadores que já venceram muito ao longo das suas carreiras. O Real Madrid que é muito conhecido por ser uma coletânea de galácticos, jogadores já bastante célebres e bastante reconhecidos, e Rodri é um vencedor da Bola de Ouro, tem muitos títulos individuais e coletivos, e Rodri agora está então na mira do Real Madrid, ele que foi operado agora às costas após o Mundial, mas
é estimado que o tempo de recuperação seja curto e que não afete então um potencial negócio. Abordando ainda movimentações no principal pedestal do futebol inglês, Danny Welbeck está fechado no Chelsea, uma transferência que apanha certamente muita gente de surpresa. O Welbeck vai assinar um contrato de 2 anos, os valores do negócio ainda não são conhecidos, mas este negócio acredito que tenha apanhado muita gente de surpresa. Pode parecer um pouco estranho, estamos a falar de um avançado de 35 anos que vai fazer 36 em novembro, mas a ideia dos Bulls é bastante clara: trazer jogadores experientes que se consigam aliar então a um plantel bastante jovem. Estamos a falar do Chelsea, que é a equipa com menor média de idades, ou pelo menos foi na Premier League nas últimas 2 temporadas, não é? Então, aliar jogadores que já estão habituados a este nível competitivo poderá ser algo bastante vantajoso. Estamos a falar de um goleador bastante experiente, com passagens marcantes no United, no Arsenal, teve sempre facilidade em impor-se em clubes de maior dimensão. Se calhar não era o jogador mais vistoso, mas era um jogador que cumpria bastante bem o seu trabalho. Ele que teve 42 internacionalizações por Inglaterra, é um jogador com bagagem, é um jogador experiente. Na última temporada marcou 14 golos e fez 2 assistências em 40 partidas, por isso é um jogador que não atravessa um mau momento de forma, é um jogador que vem para acrescentar, vem para ajudar. Acredito que não seja para ser titular dos Blues, mas poderá ser um jogador que, vindo do banco, pode criar algumas dificuldades aos adversários. Estamos a falar de um Chelsea que tem já vários pontas de lança, várias opções para a frente de ataque: João Pedro, que tem 24 anos, Liam Delap, que tem 23, e Manuel Emega, 23 anos, que chegou neste mercado vindo então do Strasbourgo, e agora terá também Danny Welbeck para dar mais uma força à frente de ataque então dos Blues. Enquadrado ainda nesta filosofia, parece que Jordan Henderson também está a caminho então do Chelsea, vai assinar a custo zero, ele que acabou então o contrato com o Brentford e está livre para assinar então pelos Blues. Tem 36 anos, não é? Um jogador novamente bastante experiente, mas está cheio de energia. Nesta última temporada pelo Brentford, pelos Bees, foram 41 jogos, entre clube e também seleção. Esteve presente no Mundial, não somou muitos minutos no Mundial, mas é um jogador que, com a sua capacidade de liderança, é sempre uma opção a ter em conta, e também será então uma opção bastante viável vindo do banco de suplentes. Será muito difícil ter o seu lugar no 11, sabendo que o Chelsea tem jogadores muita qualidade para essas funções, Enzo Fernandes e Moisés Caicedo. Veremos então se haverá espaço para Dário Essugo, porque agora com a chegada de Jordan Henderson poderá ainda ter menos espaço neste Chelsea. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Obrigado por estarem na nossa companhia. Não se esqueçam de deixar nos comentários as vossas opiniões sobre os vários negócios que foram abordados. Não se esqueçam também da live que teremos então na sexta-feira com o Joga Simples e com o Igor Gonçalves, que será então o nosso moderador. Fiquem connosco, fiquem com o 00.